Irmãos, a graça e a paz do nosso Cristo esteja sobre todo aquele que confessou o seu glorioso nome. Nós vamos dar continuidade à saga do Êxodo, hoje no capítulo 8, como já foi anunciado, nos versículos 16 a 19. Êxodo, dos versículos 16 até 19, adentrando assim o fechamento do primeiro ciclo de 3 pragas. Nós vimos aqui que são 3 ciclos de 3 pragas, encerrando com a 10ª. Então, hoje se encerra esse primeiro ciclo, quando Arão e Moisés retornam até Faraó para ordenar: deixa meu povo ir. Vamos ler, aqueles que puderem de pé, a uma voz. Êxodo 8, 16 a 19, e assim diz a palavra do nosso Deus. Disse a igreja pode se sentar. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós bendizemos a Ti, Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, porque nós carecemos desse dia, nós carecemos da comunhão dos santos, nós carecemos dos sacramentos. Nós precisamos, Pai, ouvir do bocado que o Senhor tem para nós. Assim como a corça anseia, Deus, pelas correntes das águas, assim é a nossa alma, Pai. Nós só teremos sossego no dia em que nós nos desarmarmos e nos entregarmos verdadeiramente à confiança do Senhor. Tem compaixão, mais uma porção nessa caminhada no livro do Êxodo foi lida, e que nós possamos, Pai, entender que isso é para nós. Que o Senhor nos abençoe mediante o Teu Espírito que habita em nós, porque é pelo nome do Cristo que nós oramos, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Irmão, sempre que eu tenho a oportunidade de trazer a porção do livro do Êxodo à igreja, a gente tem que relembrar e deixar estabelecido a estrutura que a gente vem montando desde o início. O Egito, hoje é o pecado. Hoje nós temos Egito no mundo, querendo nos tragar, colocando fardos, colocando pesos, colocando em nós aquilo que Deus nunca exigiu que nós carregássemos. E muitas vezes a gente está rindo para isso, a gente não reconhece. Nós temos aqui um povo escravizado, um povo na fornalha de ferro, e nós fazemos parte desse povo. É um povo da aliança do Senhor, do pacto, que se estenderia durante toda a história da humanidade, começando lá, objetivamente, em Moisés, com a entrega da lei escrita, mas se estendendo até hoje. Esse povo errante que nós somos, nesse deserto da vida. Aqui um deserto de areia, como eu comecei falando aqui, logo no início do nosso culto, preparando a abertura do culto. Nós atravessamos, cada um que já confessou o nome de Jesus, atravessa por um deserto. É o deserto da existência. Nós temos aqui Moisés e Arão. Moisés sendo a própria boca de Deus, como a gente viu alguns capítulos atrás, e entregando os oráculos de Deus tanto ao povo, quanto aos inimigos daquele povo, aos egípcios, e Moisés intermediando, sendo o nosso Cristo, sendo Cristo para aquele povo, e hoje Cristo é o antítipo, é a consumação daquilo que Moisés fez naquela época. E quando eles são retirados e colocados lá do Egito, no deserto para a caminhada,
e nós veremos isso aqui no decorrer do Êxodo, aquele povo murmura, aquele povo reclama, aquele povo pisa um no pé do outro, acusa um ao outro, faz motim, fofoca, tumultua. Mas é nesse povo da aliança que Deus vai construindo o seu Israel. O Israel que é pela fé de Abraão e não do sangue. E cada um daqueles que confessaram ao Senhor, que estão assentados aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, faz parte desse mesmo povo impertinente, esse mesmo povo de dura cerviz, e precisa escutar da porção dominical, e não somente aqui, mas durante toda a caminhada da vida, para ser moldados, porque somos predestinados para sermos feitos conforme a imagem do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Eu sempre lembro aqui, irmãos, a lei vai ser entregue daqui 12 capítulos ainda. Então, aquele povo está sendo salvo do pecado que era simbolizado pelo Egito, não é porque eles obedeceram, não é porque eles fizeram algo que impressionou Deus, é porque eles foram amados na eternidade. E Deus disse, eu vou descer lá e eu vou buscar esse povo ruim, um povo obstinado. Mas é esse povo aí que eu vou tirar, vou entregar os meus oráculos, porque eles são meus, e eles vão aprender o que é ser um ser humano. Então a lei foi entregue para isso, para nos mostrar o nosso pecado e para que a gente possa, como salvos, não pela lei, mas para a obediência da fé, a obediência da lei agora, sermos aquilo que Deus requer de cada um aqui, mas na paz da salvação de Cristo Jesus, porque Ele fez a obra. Então, relembrados aí esses pressupostos, sempre a gente vai trazer isso à mente, né? Porque esse texto aqui, ele foi escrito há mais ou menos 3.500 anos atrás. Então, muitas vezes nós podemos nos assentar aqui, e lá vem esse texto velho, né? Coisa de 3 milênios e meio atrás, mas é a nossa história, queridos. É a história daqueles que se reconheceram carentes, peregrinos no mundo mau, e que estão seguindo o libertador, o redentor, Jesus Cristo, no êxodo dessa vida, saindo desse exílio rumo a Canaã celestial. Não é essa Canaã que foi prometida da terra, como o autor aos Hebreus lembra lá no capítulo 12, mas é a Canaã do alto, aquela Canaã que foi edificada não por mãos, mas pelo próprio Deus. Ele é o arquiteto daquela Canaã. E é para lá que nós estamos indo na travessia desse deserto. Então, adentrando aqui o nosso texto hoje, a terceira praga, como foi dito, desse primeiro ciclo, na primeira praga nós vimos o deus Rapi, que era o deus egípcio, o falso deus, que era a personificação do rio Nilo. E esse deus Rapi, ele foi ferido por Yahvé, tanto que o rio sangrou, as águas se tornaram sangue. Nós vimos aqui, os deuses do Egito estavam se mostrando aquilo que eles são, falsos. E é assim que acontece conosco, em tudo aquilo que a gente põe a segurança. No primeiro momento, tudo que a gente troca, tira Deus do lugar e coloca outra coisa, seja a educação, seja a família, seja o dinheiro, seja o que for. Num momento breve, nós podemos sentir até um alívio. Mas Deus vai mostrar aquilo que eles são. Deuses falsos, eles vão ruir. Na segunda praga, a deusa Ran-Requet, uma outra deusa do Egito, simbolizava a fertilidade e a vida. Mas, por fim, essa deusa trouxe foi a morte e a pudridão pela terra do Egito. Então, nós vamos vendo aqui caindo cada falso deus que foi construído na imaginação daquele povo. E assim serão todas as pragas. Deus vai destruindo, derrubando esses deuses e demonstrando aquilo que Faraó e todo o povo é, obstinado, duro. Agora, terceira praga, mais um falso deus está sendo destruído. O deus Gebe, ou Gebe, como é pronunciado, o deus da terra. Esse deus era adorado como o deus da provisão. Olha que interessante, o deus da fartura. Celebrava-se com oferendas a Gebe, a sua generosidade nas colheitas dos frutos e legumes. Vocês estão vendo como o nosso coração ele é terrível? Agradece-se a fertilidade da terra ao rio Nilo, a um deus. Agradece-se a fertilidade dos animais a uma deusa Ran, a um falso deus.
E agora eles agradeciam a fertilidade da produção dos seus mantimentos a outro falso deus, o deus Gebe. Só que agora esse deus, ao invés de produzir o alimento que dava o sustento, a provisão, a terra produziu piolhos. Queridos, eu pesquisei fazendo esse texto, né? Eu não sei se essa moçada de hoje tem piolho hoje ainda. Eu lembro que na minha época era terrível. Começava a aula, você via piolho trançando no cabelo das meninas. Era impressionante. Aí era remédio, uns pentezinhos com os dentes fininhos. E a doença provocada pelo piolho, ela chama pediculose, e é algo terrível. O piolho ele é um inseto sem asa, e ele se alimenta exclusivamente de sangue. Agora, imaginem uma infestação, como é dito aqui. O pó da terra se transformou em piolhos, invadindo todos ali, inclusive animais. Imaginem, irmãos, milhões de picadas de piolhos, e a coceira provocada por isso, trazendo infecções, trazendo dor. Até os animais pegaram piolhos. Eu vi algumas fotos na internet, a coisa assim, o cílio da pessoa com lente de piolho. Os pelos púbios também, tudo piolho, quando dá uma infestação. E toda marcada de picada de piolho. Era essa terceira praga. Aquele Deus adorado por eles estava agora infligindo dor. Era a queda de braço entre os deuses fabricados na mente idólatra do Egito contra Javé, o Deus vivo e verdadeiro. Lembramos aqui mais uma vez, queridos. De um lado nós temos aqui o povo da aliança, que precisava de libertação. Nós vimos aqui, né, nos capítulos anteriores também, por que Deus ele tem que providenciar a redenção? É porque a gente merece? É porque a gente precisa. Senão não tem jeito. Nós precisamos, é a palavra usada lá. Era necessário essa intervenção divina. Esse povo gemia por essa libertação. E do outro lado, o povo egípcio, que era chamado de a fornalha de ferro, o império que dominava aquela época. E temos Moisés e seu irmão Arão como porta-vozes de Javé, os redentores daquele povo, o povo hebreu, os filhos de Abraão, que, em princípio, Moisés e Arão até relutaram ir até o rei do mundo, até Faraó, mas que agora, a partir aqui desses eventos que iam acontecendo, eles iam tomando mais segurança e percebendo o que estava acontecendo. Eles estavam maravilhados com os atos de Deus, com os feitos de Deus em meio a esse grande embate. Deus não se esquecera da promessa feita aos patriarcas, irmãos. 400 anos. E a gente não está conseguindo esperar alguns meses, às vezes, ou até semanas, clamando, orando e achando que Deus está demorando. Lá foram 400 anos. E aquele era o momento propício do grandioso ato redentivo para demonstrar em Faraó, como Paulo diz lá em Romanos 9, demonstrar no rei da terra que Javé era o verdadeiro rei. Deus demonstrou a sua glória na dureza de coração de Faraó. E aqui, dada essa introdução, esse contexto, essa narrativa precedente, eu queria trazer aos queridos, para a gente meditar essa noite, que nenhum poder pode ser comparado ao poder de Deus. Nenhum poder pode ser comparado ao poder de Deus. Em primeiro momento, eu queria trazer para os irmãos aqui que a caminhada na obediência a Deus, ela leva a vermos os seus milagres. Na medida em que nós nos despojamos de toda a segurança carnal, de todas as nossas armas ritualísticas, de tudo que a gente faz para tentar agradar uma pseudo-divindade na nossa mente, quando a gente abandona isso e dá ouvidos e obedece à Escritura, nós vamos vendo os milagres acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas ao redor. Queridos, leitura no versículo 16 e 17, a uma voz, por favor, prestem atenção no que vocês estão lendo. Leiam a uma voz, 16 e 17. Disse...
Mais um sinal miraculoso se inicia com essa mesma estrutura que a gente viu em 7,14 e em 8, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor dá um comando muito claro, muito simples. Ele disse, e aí vem a sua ordem. Deus define, irmãos, exatamente o caminho pelo qual Moisés e Arão devem se conduzir, e assim eles fizeram. E assim eles obtiveram sucesso nessa empreitada. Irmãos, Deus tem um compromisso, com a sua pessoa. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus, ele não é menino para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo dito, ele não fará. Mas muitas vezes a gente deixa de dar ouvido porque a gente quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Às vezes eu costumo falar com a Mirka lá em casa, né? A gente está passando por algum problema e tudo. E na hora eu lembro assim, bem, vamos parar. Vamos parar, porque se a gente tomar alguma atitude nossa, Jesus vai olhar e vai falar assim, já vocês querem fazer desse jeito? Então vai, façam. E larga de mão, e a gente vai quebrar a cara. Então vamos parar, vamos dar atenção àquilo que a gente tem na nossa mão, que é a Escritura, e agir conforme ele mandou, porque a gente está jogando a bomba na mão dele. E ele é especialista em desarmar a bomba. E desarma, e vence. Falta-nos confiança, irmãos. Vamos vendo nestes eventos que se sucedem, o que Deus havia falado se confirmar. Isso ele fala lá no versículo 19, daqui a pouquinho a gente chega lá. Lá está registrado assim, como o Senhor tinha dito. É mais ou menos a motoquinha do desenho, né? Mas eu não te disse. A gente obedece e acontece. Essa é a experiência de conversão. Não é por causa da nossa fidelidade, irmãos, mas por causa da fidelidade dele. Paulo deixou claro para Timóteo, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Segunda carta a Timóteo 2,13. Hoje é fácil para a gente ler isso aqui, nós temos toda a história terminada, a gente sabe, irmãos, tudo que aconteceu aqui. Mas aquele povo lá que estava recebendo de primeira mão a notícia que o Deus de seus pais os havia atendido, eles não sabiam. E hoje nós podemos nos comparar a eles, sabendo, nós não sabemos o que se sucederá amanhã. O que nos espera daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? É essa mesma experiência que eles tiveram, nós temos hoje. E a mesma palavra que eles estavam recebendo ali, nós estamos recebendo na nossa vida agora. Nós vivemos o momento. E muitas vezes nós andamos ansiosos, como nós lemos também lá no capítulo 2, se eu não me engano, é registrado claramente, o povo estava com o coração atribulado, ansiedade. E a gente vive assim por esse mundo. Somos os hebreus da época moderna, queridos. Tanto o povo como Moisés e Arão estavam recebendo ensino, estavam aprendendo a confiar naquele Deus do qual ouviram falar muito vagamente. Eram 400 anos. Tem uma promessa aí que o nosso pai Abraão encontrou com o Deus dos hebreus. Mas agora, essa mensagem estava se manifestando no meio deles, por meio de Moisés, com sinais, com maravilhas, com poder, com glória. Esse resgate que estava em curso para o povo hebreu, queridos, é o mesmo que ocorre com cada um dos eleitos de Deus hoje no nosso meio. Do cativeiro do pecado e da escuridão, raia essa luz divina, chamando aqueles que são de Deus. E eles vão dar ouvidos. E Deus vai destruindo, queridos. É um mistério isso aqui. Devem estar sentados no nosso meio, tanto crentes como aqueles que ainda não conheceram a Deus. Mas os eventos que se sucedem na nossa história demonstram que, como diz o nosso pastor, reverendo Giovanni, a graça e a misericórdia são os 2 perdigueiros. E eles vão farejando e rastreando os eleitos de Deus, e as coisas vão acontecendo. As potestades, os principados, os pesos, os fardos que são colocados sobre os filhos de Deus vão sendo retirados e o caminho vai sendo aberto, até o glorioso dia em que o Espírito Santo nos dá um coração para crer. E nós vamos ver que é fundamental esse coração. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Esses piolhos que aparecem nessa praga, seres tão pequeninos, nos mostram a nossa fragilidade. Piolhos. Piolho. Uma unha encravada. Um braço que quebre com um tombo. Uma espinha que infecciona, uma enxaqueca.
uma dor nas costas. Vocês já pararam para pensar? A gente tem uma empáfia tão grande, né? Às vezes uma soberba, e não tem tempo para nada, uma correria. Não porque alguém te convida para um café, não que... Aí você arruma desculpa e não vai, até que Deus vai e te põe numa cama. Aí o tempo aparece. Muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Charles Spurgeon, ele diz que uma bênção da vida dele era a saúde, porque ele pregava, ele visitava, ele aconselhava, ele fazia, acontecia, mas maior que a bênção da saúde era a bênção da doença, porque ele via a dependência dele de Deus, que aquilo tudo que ele fez era meramente consequência da bênção que estava sobre ele, não vinha dele. Muitas vezes Deus precisa mandar piolhos sobre nós, pragas, porque o povo aqui estava sendo atingido. Nós veremos na quarta praga que lá faz distinção entre a terra de Gósen e o Egito. Mas aqui a turma estava no meio da confusão toda. Tanto que quando Moisés chega para Faraó a primeira vez, ele fala: liberta o povo, porque senão Deus virá com castigo sobre nós. Eles eram tão pecadores quanto os egípcios. A diferença vai vir daqui a pouco, lá no cordeiro que sangrou para marcar a porta daquele povo. Essa é a diferença. Queridos, nós queremos que Deus haja conforme os nossos corações orgulhosos e enganosos. Assim como Faraó, nós podemos estar insistindo em determinadas atitudes e comportamentos que vemos não levar à glória de Deus, e ao invés de nós mudarmos, ao invés de nós darmos ouvidos, nós continuamos no erro e queremos que Deus mude. Vocês acham que Deus vai mudar? O Deus da glória é algo que não tem lógica, o pecado não tem lógica. Mas a gente continua agindo como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal está sempre diante de mim. Não é possível uma situação dessa. Javé não muda. O texto nos indica que todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos e cobriu homens, animais, tudo. Deus usará com os seus filhos por vezes, irmãos, escutem isso. Deus usará com aqueles que já o confessaram de juízos como varas de correção para nos provar o quanto ainda estamos distante dele e não dando ouvidos àquele que criou a própria existência e nos pode falar da própria realidade criada. A gente fica querendo criar uma realidade paralela, achando que vai funcionar. Entretanto, aqui vemos uma postura de Moisés e Arão que demonstra parecer que eles compreenderam. Eles compreenderam que este poder não vinha deles, mas de Javé. Eles obedecem. Eles não questionam em momento algum como estava acontecendo. Mas é isso, mas é aquilo. Não. O versículo 16 diz da ordem de Deus. O versículo 17, assim fizeram. Isso é interessante a gente notar. Simples assim. Perceba, a salvação já está decretada. O povo já era povo de Deus, já era povo da aliança. A obediência foi apenas o meio que Deus escolheu para manifestar a glória nessa salvação que já era concretizada. Não foi a causa da salvação, digo novamente, a lei vai ser entregue de forma sistematizada lá em Êxodo 20. Vai demorar para chegar lá ainda. Mas tudo aquilo que Deus já ia revelando verbalmente àquele povo e na confiança sendo obedecido, a salvação já era demonstrada. Nós somos salvos, o Deus dos nossos pais veio. Deus ordena, versículo 16, Moisés e Arão atendem e um milagre ocorre, versículo 17. Em segundo lugar, queridos, simulacros e castelos de areia vão ruir. Preste atenção. Simulacros e castelos de areia vão ruir, mesmo tendo produzido algum sinal ou prodígio. Versículo 18, e vocês vão entender das outras pregações daqueles que puderam prestar o culto conosco. Versículo 18, a uma voz, por favor. E fizeram... Aí, queridos, por mais que nós tentemos remendar a nossa vida com esses band-aids que nos são dados aí na internet, por coaches, terapeutas, psicólogos, livros, cursos e por aí vai, por mais que a gente tente colocar um curativo na ferida da nossa existência, e por mais que isso possa até produzir por um breve momento um alívio da dor de viver,
trazem sim algum alívio, chega um momento decisivo em que Deus tem que realizar aquilo que só Ele pode realizar. Não tem condição. Nós ficamos tentando colocar curativos que nós mesmos produzimos, e esses curativos não atenderão. É igual lá no início, Adão e Eva. Quando ocorre a queda, qual é a primeira atitude que eles fazem? Produzem cintas para si. Eles tentam resolver de si mesmo. E Deus tem que vir e intervir e sacrificar um animal ali para cobrir com a pele daquele animal aquilo que eles não podiam fazer. Então esses simulacros vão ruindo. Deus pode. Nas outras pragas vemos que os especialistas da época puderam apresentar algo semelhante àquilo que Moisés e Arão fizeram. E sendo assim, eles deram a desculpa que Faraó precisava. Ó, está acontecendo aí um milagre. Quantas igrejas nós não vemos isso, né? Quantas reuniões, ó, milagre, o fogo desce. Mas não dura, queridos. E Faraó precisava daquilo para não se curvar. Nesta terceira praga, os truques e simulações dos magos do reino do Egito não mais puderam atender a necessidade daquele momento. Não foram suficientes. Ficaram aquém, não resolviam, assim como muitas vezes a gente tenta resolver a situação e não dá conta. Acontece com a gente. Daí a idolatria dos feiticeiros vem, e de acordo com o reformador Calvino, ele comentando esse trecho, eles não reconhecem Javé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, mas reconheceram que algo além do que eles tinham estava operando. Este algo que eles chamam aqui de o dedo de Deus, Etzba Elohim. Só tem um trem diferente aí. Está operando algo que nós não damos mais conta. Eles falam a Faraó. O termo Elohim no hebraico não é empregado apenas para Javé, mas também para deuses estranhos e até mesmo para autoridades constituídas na terra. Cristo cita, por exemplo, o Salmo 82, versículo 6. Depois vocês consultem aí. Vocês não foram chamados de deuses, falando com as autoridades iníquas, né, daquela época. Eles eram autoridades sobre o povo. Elohim é o termo usado no Salmo 82. Então, afirma o reformador, os magos apelaram para um poder que eles não podiam explicar. Mas os hebreus, irmãos, mas Moisés e Arão, mas nós, hoje, sabemos quem estava operando ali. Estava ali o mesmo que foi registrado em Êxodo 31. Dá um pulinho nesse capítulo para os irmãos verem. Abram Êxodo 31, 18. A uma voz. Êxodo 31, 18. A uma voz. E... Etzba Elohim. E essa fala de Moisés ela é repetida em Deuteronômio 9, versículo 10. Queridos, o mesmo reino que estava sendo construído, que Deus dá uma promessa, vós sereis reino de sacerdote, está no livro dos Números. Esse reino que estava sendo encarnado, ele seria consumado na vinda e na encarnação do Filho de Deus. Esse mesmo reino embrionário ali em Moisés e Israel nação, estava sendo gestado, nascendo, oficialmente como uma terra, como uma etnia, se manifestaria como um símbolo daquilo que ia acontecer conosco, com o mundo inteiro. Toda língua, tribo, raça e nação seria alcançado por aquela mensagem. Quem quiser ler comigo, vamos lá no Evangelho de Lucas. Como a Escritura é maravilhosa e ela não deixa brecha. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas 11. Jesus, no confronto com os fariseus, Jesus declara o que nós leremos aqui em Lucas 11, versículo 20, a uma voz, irmãos. Se... Arrependei-vos, pois o reino é chegado. Essa era a mensagem.
Aquele reino que começou lá em Moisés, que recebeu uma tábua de pedra, que os magos não reconheceram como Deus do pacto e da aliança, mas quase que profetizando, né? Etzbai Elohim, o dedo de Deus está fazendo isso, Faraó. É isso que Cristo diz. Se o dedo de Deus tem expulsado demônios nessa era, o reino está vindo, o reino está sendo instaurado. Os magos, Faraó, os egípcios, queridos, não conheciam Elohim, mas os filhos de Javé, sim, o reconhecem em toda a sua providência. E em terceiro e último lugar, o ser humano, mesmo sem mais desculpas lógicas ou empíricas, continuará no estado em que se encontra. O ser humano, mesmo sem explicações lógica ou empírica, mesmo sem experiência, para conseguir argumentar, ele vai continuar no estado em que se encontra. Vamos no versículo 19, a parte B. Eu até pulei e falei da parte A, né, que é então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. E agora na parte B, há uma voz. Porém, queridos, Faraó foi alertado pelos seus especialistas. Faraó, sem ter mais a justificativa, sem ter mais a explicação, sem ter mais o pretexto ou o argumento, apenas demonstrou a condição em que todo ser humano se encontra quando confrontado com a realidade e a verdade: dureza de coração. Queridos, eu falei aqui na pregação, algumas pregações passadas, quando nós tratamos da dureza do coração de Faraó, que tem aquele debate, né? Parte registra que Faraó endureceu seu coração, outro texto claramente diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como que isso funciona? Como que isso é operado? Queridos, quer ser odiado pelo mundo? Fala a palavra de Deus, prega a verdade, seja franco e bíblico. Quer mostrar a verdadeira face de toda pessoa nascida de um ventre e debaixo do pecado? Prega o evangelho. Irmãos, volto a tocar num assunto tão debatido no nosso meio: dureza de coração. O entendimento bíblico é claro: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se corromperam, se tornaram inúteis. E aí Paulo continua falando dos salmos, falando que veneno de víbora, queridos, escorre do nosso lábio. A nossa garganta é um sepulcro aberto, fede esgoto, fede podridão. Aquilo que vem do nosso interior, Jesus Cristo diz, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas aquilo que sai. E ele vem com um tanto de coisa bonita, né? Fraude, roubo, lascívia, adultério, e aí vai. É o que cada um aqui está cheio dentro do coração. Eu costumo lembrar, e vou relembrar isso sempre, porque eu relembro para mim. Muitas pessoas viram e dizem assim, quando você vai falar sobre Cristo, né, pessoas que não conhecem a Deus, a argumentação mais usada é qual? Ah, Deus conhece meu coração. Falei, mas meu querido, é esse que é o problema. Esse aí que é a danação do negócio, ele conhece. Ele sabe toda a desgraça que tem dentro de você. Ele vê toda a pornografia, toda a lascívia, toda a fraude, todo o roubo, toda a inveja, toda a fofoca, todo assassinato. Você acha que é vantagem de Deus conhecer seu coração? E assim, quando Faraó, ou qualquer um hoje, é confrontado com assim diz o Senhor, com a palavra de Deus, o que essa palavra vai provocar num coração de ser humano, num coração que vive debaixo do sol? Endurecimento. É assim. Endurecimento. O coração vai reagir conforme aquilo que é da natureza dele. Eu trouxe o exemplo aqui do ferro. A minha área de formação é a mecânica, mas eu não atuei nessa área. O ferro elevado a aproximadamente 1440 graus, ele responde com uma mudança. Qual que é essa mudança? Ele, do estado sólido, ele passa para o estado líquido. Ele derrete. E isso é comprovado. Qualquer laboratório que você aqueceu um ferro a 1440 graus, ele vai derreter e se tornar no estado líquido. E a mesma coisa é o coração do homem ímpio.
fala da palavra de Deus e vê o que vai acontecer. Dureza de coração. Ele vai endurecer. Assim como a água congela a 0 graus, não sei se no nível do mar, né? Porque eu sei que evapora a 100 no nível do mar, mas congelamento realmente não sei. Mas, enfim, aquela dureza é provocada, já é esperada. A pregação da verdade é esperado endurecimento de coração. E eis aí a necessidade daquilo que Cristo diz lá para Nicodemos em João 3. Vos é necessário ser nascido do alto. O evangelho, mediante a pregação da lei, vai ser anunciada. Vocês são pecadores. A reação é, não sou, eu sou justo. Essa é a reação. Pecador, o que é isso? Eu sou bom. Essa é a reação. Aí vem o Espírito Santo, entrega um novo coração. E aí aquele coração que foi dado por uma ação monérgica, veio de Deus, Deus desceu e colocou aquele coração renovado. Aquele coração, ele começa a bater para crer. Ele tem um propósito. E a pessoa crê. E ela nasce de novo, e ela chora, e ela caminha, e ela vai nesse processo de santificação pelo deserto. É assim que Deus opera. Então, Faraó, mais uma vez aqui, no versículo 19b, responde agora sem nem argumento, porque antes tinha desculpa, né? Os meus magos fizeram a mesma coisa aí, ó. Cajado transformado em cobra, água transformada em sangue, rã saindo do rio. Mas e agora, Faraó? Não tem mais. E a gente achando que ele ia se curvar, não. Não deu ouvidos, como o Senhor tinha dito. Por que a gente lê um texto tão claro desse aqui e entende que Faraó endureceu como o Senhor falou que ele ia endurecer? E a gente não crê quando Deus fala do nosso coração. E que nós somos ímpios, e que nós precisamos do arrependimento. Não tem lógica. Ou você larga isso aqui para lá, e segue a sua vida, ou você abraça a verdade do Senhor. Entenda que condenados estamos se não fosse a misericórdia de Cristo. E receba essa palavra como exortação para continuar nessa caminhada pelo deserto. E aqui, irmãos, trazendo mais algumas aplicações e caminhando para o final, assim como no verso 16, os meios para sermos abençoados estão aí. Oração, meditação, comunhão com os irmãos, mesa do Senhor, a vida simples, sem ganância, contentamento, os meios estão aí, e a gente não usa. Se usarmos esses meios, vamos alcançar o descanso, a paz de espírito, vamos abandonar o tormento. Eclesiastes capítulo 2 diz que o ser humano debaixo do sol ele não tem sossego, ele é atribulado, ele tem medo, tudo causa pavor, os olhos são maus, não consegue nem dormir, porque ele se sente perseguido, ele acha que ele está cercado, uma campanha está montada para pegá-lo em tocaia. E quando a gente compreende os meios que Deus nos deu e obedece a esses meios, o milagre acontece. Obediência não é, mais uma vez, para sermos salvos, é para afirmar a nossa fé, para robustecer a nossa salvação que foi conquistada pelo Cristo. Eu vi um irmão falando, eu não sei se foi aqui na igreja, eu gostei. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Ricardo, por que você é presbiteriano? Não tem salvação na Batista? Não. Tem. Quem que você é louco de falar um negócio desse? Tem salvação onde Cristo é pregado. E se a pessoa não crê nela mais e crê na salvação por meio do Filho de Deus, ela está salva. Mas nessa caminhada eu quero ir de primeira classe, queridos. Eu não quero ir atribulado, não. A gente está tendo muita festa, muita luz, muita fumaça nas igrejas hoje. Igrejas crentes. Pessoas que estão subindo para o céu conosco. Mas eu quero subir em paz. Eu quero ainda ter um gozo de vida, uma plenitude que Paulo diz que a gente pode experimentar aqui e agora. A paz que excede a todo entendimento. Temos visto crentes atribulados, até envergonhando o Evangelho. E são crentes, mas caminhando, capengando nesse mundo, igual um mulambo. Porque não aplica os meios, não obedecem àquilo que Deus instituiu para que nós tenhamos esse descanso. Obediência, como confiaram e fizeram Moisés e Arão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus mentiu? A gente leu no versículo 19 aqui. Como o Senhor tinha dito.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Jeremias quer dizer para nós aqui no capítulo 29, 13? Esqueça de si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cruz de Cristo e siga-o. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, isso aqui é a palavra de Cristo. Para aqueles que ficam com aquele mimimi, né? Porque o Antigo Testamento já passou, eu confio na palavra de Cristo, porque o apóstolo Paulo não sei o quê. Tem muito disso dentro da igreja, viu, irmãos? Isso aqui é a palavra de Cristo. Mas eu estou usando a argumentação daqueles que tentam abusar da Escritura, usam. Vós que sois maus, esse é Deus colocando o dedo na nossa cara, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a gente não pede, a gente não bate, a gente não... nada. Outra, queridos, a vaidade e o orgulho nos cega. E ao primeiro balanço, nós vemos aquilo que nós somos. Às vezes a gente pode estar caminhando, né? Pensando estar de pé. Mas aí Deus tem que vir, às vezes, com uma vara e dar na gente uma varada na perna. E aí vem a tribulação e a gente já treme. Toda aquela empáfia, aquela segurança vai embora. Para a gente buscar Deus e ser restaurado nele. E a gente vai vivendo essa caminhada até aquele dia. Sempre quase numa constante. A gente vai estar um pouco mais triste embaixo, a gente vai estar eufórico e vamos caminhando. E Deus vai operando isso em nós, nos fortalecendo. Abandonem a vaidade, queridos. Abandonem as suas armas. Não temos conserto na continuidade dessa aplicação. Apenas uma mudança sobrenatural pode nos transformar. É o coração duro com a verdade, como disse o Senhor, como eu já trouxe aos irmãos aqui em João 3. Coração duro por natureza, naturalmente escravizados ao pecado, é o que cada um é. Coloque um leão faminto, sem comida, por uma semana, diante de um prato de alface e de carne, e abra a jaula. Aonde esse leão vai? É na alface. Você vai ficar, você é louco, é óbvio que ele vai na carne. Mas nós achamos que nós vamos fazer coisa boa, sendo acostumados a fazer o mal, como Jeremias diz. O etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as suas manchas. Acaso vocês acham que pode fazer o bem sendo acostumados a fazer o mal? E não é o bem nessa percepção tosca e tacanha que a gente tem. Ah, mas eu dou cesta básica. Ah, porque eu entrego o dízimo na igreja. Ah, porque eu ajudo o irmão. Deus fala com Jó, vocês fazem o bem uns para os outros. Nós estamos falando aqui de relacionamento e comunhão com o Senhor. A verdadeira comunhão. Elohim, queridos, o Deus desconhecido. Aqui no começo da revelação, Deus se apresentando e trazendo também o seu nome pactual, o Eu Sou, como nós vimos lá em Êxodo 3. Ninguém sabe mais a pronúncia deste nome, mas é um nome usado exclusivamente para significar o seu pacto, a sua aliança com um povo que ele escolheu antes que tivesse a fundação do mundo. Yehová. Eles arriscam a pronúncia, mas não se tem a certeza do que significam aquelas letras. Elohim para o mundo, para nós, Javé, para nós, Yeshua, ou simplesmente Jesus Cristo. Esse é o nome que nós conhecemos, o santo nome de Deus. Jesus, aquele que nos salva. Jesus, aquele que pode tirar de nós a tribulação e o único que pode fazer aquilo que ele não fez com o faraó, com os magos e com os egípcios, mas fez com o povo, revelar o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá em Mateus 11, 27. E daí vem o texto tão gostoso que a gente lê. Então, você, em vez de ler do 28 ao 30, lê do 27. Cristo escolhe aqueles a quem ele quer revelar o Pai, e aí ele continua. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei as cargas do Egito. Ele não se revelou a Faraó, aos egípcios, mas se revelou aos hebreus. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 27 a 30, se quiser, marque aí na sua Bíblia. Apenas Cristo pode nos levar à divindade, pois Ele é a própria divindade. Queridos, o que a gente está caçando confusão? Se Deus desceu para que a gente pudesse subir, como Ele diz lá em Êxodo 3, o que a gente está caçando confusão, inventando moda? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nenhum simulacro, nenhuma falsa religião, nenhum curso que você faça, nenhum ritual que você acha que esteja certo, nada pode fazer o que apenas Deus, o Filho, pode. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que me veio uma curiosidade encerrando aqui nesse verbo ir e vir. São realmente dois verbos distintos no grego. É romai e aperromai. E Cristo usa o vir. Ninguém pode vir até o Pai se não for por Ele. A gente fala, ninguém pode ir até o Pai se não for por Cristo. O Cristo é o único que pode dizer vir, porque Ele e o Pai são um, como a Escritura testifica. E assim nós encerramos mais essa parte. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente continua na saga das pragas do Egito. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar?